Você falou das expressões faciais que a gente consegue perceber, sei lá, uma raiva, alguma situação, mas ela é mais importante ou é mais fácil de identificar do que uma linguagem corporal? Muito bem. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de expressão facial, linguagem corporal, nós estamos falando de uma disciplina que ela é chamada de comunicação não verbal. É tudo aquilo que a gente não verbaliza, ou seja, aquilo que nós expressamos. O que entra nisso? Expressão facial, nossa linguagem corporal, que é compreendida por nossos gestos, gesticulação com a mão, nossas posturas, a maneira como eu me sento, como eu me posiciono, se eu estou com uma postura mais fechada, se eu estou mais relaxado. Eu cruzei o braço, você falou assim, você já está querendo ir embora, que você cruzou o braço. Eu falei, tá louco, mano, porque eu fiquei um tempão aqui, eu até fiz assim para... Olha só, a pessoa leu aquele livro, O Corpo Fala, hein? Foi, não foi? Depois a gente começa. Mas eu lembro desse dia, mas sim, essa pessoa leu errado, Robertinho, assim, porque... Mas eu falei, não, tem um hábito que eu fico... Foi aquele radialista, não foi, não? Eu não lembro, mas lembro. é assim, porque... Eu sei que eu falei, cara, você leu errado, Robertinho, porque o fato de cruzar o braço... Não, é absoluto. Quando eu paro, por exemplo, em pé... É a preguiça dele. Meu normal, eu fico muito assim, ó, no meu dia a dia normal. Não O que acontece? Esse tipo de postura, o braço cruzado, né, a gente enquadra isso dentro de uma movimentação de linguagem corporal negativa, defensiva. Né? Mas aí que entra o tal do contexto e a gente avaliar todas as possibilidades. Por quê? Ser defensivo, ficar na defensiva é muito confortável. Entendeu? Porque, imagine, vamos colocar, eu falo para os alunos o seguinte na aula, ó, você cruzou os braços, você entra no tanque de guerra e fica ali protegido enquanto o pau tá torando. Não é muito confortável você se sentir protegido, acolhido. Verdade. Então eu estou numa posição que é gostosa de ficar. Por quê? Eu estou me protegendo e estou relaxando de alguma forma. E ainda estou vendo tudo que acontece, né? Vamos pensar, você está com... Então, existe essa leitura aí bem equivocada e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que é importante. Mas além da postura, a gente tem 3 outras características que são muito importantes, que elas são submodalidades da comunicação não verbal, uma chamada de sinestesia, a sinestesia cine-movimento, né? Então, o movimento corporal, como eu me movo durante a interação. Se eu gosto de algo, qual que é a minha tendência? A me mover em direção àquele algo. Né? Da mesma forma, existe o afastamento. Se alguma coisa me gera repulsa, eu me afasto um pouquinho o corpo. Então, não estou gostando, eu vou me afastar. Nós temos a proxêmica, que é o estudo da distância entre os indivíduos na comunicação. Então, nós temos, por exemplo, já ouviu falar da distância de espaço pessoal. Espaço pessoal, nós temos o espaço íntimo. O espaço íntimo compreende de 0 a 40 centímetros. Quem que a gente permite ficar no nosso espaço íntimo? As pessoas com quem nós temos um relacionamento amoroso, né? Os nossos filhos, fica ali próximo, abraçado. E os pets, né? Depois do espaço íntimo, a gente tem dos 45 a 1,20 m a chamado espaço pessoal. O nosso espaço pessoal é onde a gente se sente confortável em interagir com as pessoas no nosso dia a dia. Então, um colega de trabalho, o meu vizinho. Então, são pessoas que eu já conheço, que eu sei que não são uma ameaça e que eu tenho algum tipo de conexão. Né? Então, eu interajo ali. Depois disso, depois do espaço pessoal, a gente tem a nossa zona de espaço público, que é de 1,20 m até 3 metros, por aí. Onde funciona isso? Nas primeiras interações. Você vai perguntar uma informação para alguém. Você não cola assim no ouvido da pessoa e fala, você sabe onde fica a rua tal? A pessoa vai olhar assim e fala, oxê. Né? E você imagina, um cara grande chega do teu lado assim, e aí, mano, onde fica o metrô? Você fala assim, Jesus Cristo. Deu ruim já, Deu ruim, perdeu. Então, em geral, o que a gente faz? A gente se aproxima nessa distância maior. Opa, tudo bem, deixa eu te perguntar, onde fica tal coisa? Aí a pessoa começa a explicar, você encurta a distância. Você vai para a zona de espaço pessoal para você pegar melhor ali a informação. Depois disso, a gente tem a zona pública geral, que é acima de 3 metros. Onde, por exemplo, um palestrante, onde você vai ficar com pessoas que você não tem uma necessidade de interagir. Eventualmente, você vai precisar burlar essas regras no dia a dia.
E aí, como que isso funciona? Imagine quando que você tem que ficar com uma pessoa no espaço pessoal sem você conhecer ela e sem que você queira. Consegue ter um exemplo? Quando eu tenho que relacionar com ela. Elevador. Tá, também. Elevador. Vamos colocar o exemplo do elevador. O que acontece na hora que você entra no elevador e tem uma pessoa lá? Puxa na sua memória, como que é o seu comportamento geralmente na hora que você entra no elevador? Cumprimento. E aí Bom dia, depois? boa tarde, boa noite. E aí eu tento ficar o mais afastado dessa pessoa dentro do elevador. E pra onde você olha? Pro chão. Pro chão. Você fica olhando pra pessoa? Hoje eu entrei no elevador, o cara não parava de olhar pra mim, velho. Como que você se sentiu? Eu falei assim, cara, esse cara deve ser doido, né? Ele não parava de olhar pra mim. Tá me mano. olhando por quê? Que você não perguntou pra ele, mano? Você é desse tamanho. Eu Ah, perguntava se eu fosse grandão. Todo mundo fica me olhando, velho. É foda isso aí. Então, olha só, o te gerou estranheza porque essa pessoa quebrou um pacto social Sim. tácito que é, opa, estamos em um espaço que eu não consigo me afastar mais. Pessoal, né? Então, não invada meu espaço pessoal com o teu olhar. Se você para no trânsito, a pessoa para o carro do lado e fica olhando dentro do seu carro. É esse mesmo efeito. Você se sente, ué, por que essa pessoa está olhando aqui? Diferente, por exemplo, se para um carro de polícia e ele olha dentro do teu carro. Você não se sente invadido. Por quê? Você considera a autoridade... Fazendo o trabalho dela. Exato. Olha o contexto. Então, esse espaço, ele diz muito sobre a interação. Se eu aumento esse espaço durante a comunicação, talvez seja um indicativo de que eu não estou me sentindo muito conectado com esse bate-papo e não me agrade. Então, eu aumento essa distância. A tendência é eu diminuo a distância conforme a comunicação, a conexão vai sendo gerada. Isso pode ser usado numa conquista, por exemplo? Sim. Tanto pode ser usado como pode ser um guia para que você perceba se existe uma reciprocidade ali no interesse. Pode vir pro próximo passo. Tá no pessoal, vem pro íntimo. Exato, essa é a ideia.